nesse momento de transição entre a velha e a nova aliança. Olha que coisa interessante isso daqui, gente. Agora a gente vai entrar pesado aqui, tá? Bom, a gente viu o quê? Que Cristo, ele elevou os princípios morais da antiga aliança à nova aliança, e Jesus, ele é perfeito, ele não entra em contradições, tá? Então, se o sábado é um princípio moral, da mesma maneira ele teria que ter elevado o sábado no período de transição ali entre a antiga aliança e a nova aliança. Será que ele fez isso? Né? Será que ele fez isso ou será que ele rebaixou o sábado? Como que ele encarou o sábado? Se ele elevou, é um princípio moral. Se ele rebaixou, era uma regra e precisava desaparecer, tá? Então olha lá, era uma regrinha, uma cerimônia, enfim, uma sombra. Bom, vamos ver alguns relatos aqui que vão esclarecer bastante. Meu Deus, se segura aí nessa cadeira aqui agora. Olha esse negócio aqui. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Lucas 13, 10 e 17. Bom, o que esse relato nos mostra, gente? Isso a gente vai confirmar diversas vezes agora, tá? Em outros relatos. Que Jesus, ele não somente achava que o dia do sábado seria assim um dia apropriado para curar alguém ou para expulsar um demônio, como ele aparentava escolher precisamente esse dia para realizar curas e efetuar diversas atividades que eram proibidas pela lei de Moisés. Por quê? Por que ele fazia questão de escolher bem esse dia? Olha só, essa mulher que ele curou, ou expulsou o demônio ali, ela tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos, né? Ou seja, o caso dela não era urgente. Ele poderia muito bem esperar o pôr do sol e libertar a mulher depois. Por que ele não fez isso? Né? Por que ele escolheu curar essa mulher exatamente nesse dia dentro da sinagoga e diante de diversos líderes judeus que iriam inevitavelmente se irar contra ele? Por que ele fez isso, gente? No final desse vídeo você vai fazer uma outra pergunta. Por que ele não faria isso? Por que ele não faria isso? Não porque ele fez isso. Por que ele não faria isso? Vocês vão ver que a lógica vai se inverter aí. Vocês já vão entender. Olha lá. Lembre-se, todas as sombras haviam encontrado a realidade nele. E Jesus, ele queria o quê? Deixar isso bem claro através das suas atitudes. Olha só o próximo caso aqui. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Bom, mais uma vez Jesus ele não titubeia nem um segundo em expulsar um demônio dentro da sinagoga no dia do sábado,
né? Provavelmente fazendo o quê? Sugerindo mais uma vez ao povo que tanto o jubileu quanto o sábado representavam um símbolo de libertação e descanso, onde tudo deveria ser alinhado, etc. E tudo deveria entrar no seu lugar e as pessoas deveriam ser libertas, né? Havia chegado e sido preenchido nele. Então, assim, eu cheguei, o sábado chegou, o jubileu chegou, a libertação chegou, todas as sombras foram preenchidas, ninguém mais vai ficar doente, ninguém mais vai ficar possesso, né? As coisas vão entrar no seu lugar. Então, assim, todas as prisões espirituais, distúrbios, doenças causadas por demônios, né? Ou seja lá por o que for, seriam curadas, seriam libertas. Mas vamos ver o próximo caso aqui, olha só que interessante. Tem mais alguns aqui, eles são fortes, tá? Olha lá. Jesus saiu na sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Quando eu digo ali, ó, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, isso aqui mostra que era sábado, tá? Mas, enfim, tem outros versos que falam mais sobre isso nesse contexto e comprovam que era o sábado. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Lucas 4,39. Bom, mais uma vez Jesus realiza uma cura no sábado. Lucas, que é o autor desse evangelho aí, por algum motivo ele quer deixar bem claro, assim como os autores dos outros evangelhos também fizeram, que essas curas ocorreram justamente no dia do sábado. Por que esses escritores resolveram colocar tanta ênfase, né, de que essas atividades não permitidas pela lei mosaica ocorreram no sábado? Olha só, o próprio povo esperou que o sábado, nesse mesmo contexto aí, esperou que o sábado terminasse para que eles passassem a procurar Jesus para serem curados. Por quê? Porque eles tinham uma preocupação, né, em não quebrar a lei que regia ali o povo de Israel, tá? Olha o que diz ali o verso em Marcos ali, ó. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade, ou seja, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Então, assim, Jesus curou, mas o povo tinha medo. Por quê? Porque era proibido. Então eles esperavam o pôr do sol, tá? Então, assim, os evangelhos de Marcos, Lucas, eles continuamente relatam essas atividades de Jesus exatamente nos dias de sábado. Lucas 4, 31, 36, Marcos 1, 39, etc, tá?